É isso que nós queremos falar sobre esse assunto nas nossas próximas semanas, porque se tem algo que Deus deseja, é que você seja cheio do Espírito Santo. Jesus deseja que todos nós sejamos cheios do seu Espírito Santo. E Jesus, Ele é este modelo para nós. Pai, obrigado porque estás aqui, a Tua palavra está poderosa, o Teu Espírito já está atuando em todos nós. Fala agora a cada coração, à medida que nós lemos a Tua palavra aqui, que ela possa ir tocando no mais profundo dos nossos corações, de todos nós, penetrando nos lugares mais profundos, trazendo luz, trazendo entendimento, trazendo revelação. Amém. A adoração é o começo de tudo quando se fala de uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, é muito interessante que quando o Senhor Jesus viveu essa vida dele aqui na terra, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Ele viveu ela como um modelo para nós, né? Um modelo para nós. E essa vida cheia do Espírito Santo, a gente vê que começou lá em Atos. Nós vamos falar de uma vida de empoderados pelo Espírito Santo, e está lá no livro de Atos. E o livro de Atos conta a história da igreja, e nós somos a igreja, amém? Então o que aquela igreja em Atos faz, está acessível para nós também. Tudo começa em Atos 1, você sabe, não é? Durante os 40 dias, após seu sofrimento e morte, quem está escrevendo Atos é Lucas, que escreve também o Evangelho de Lucas. Depois de 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Apresentou provas claras que estava vivo e falou do reino de Deus. E certa ocasião, enquanto comia com eles, Deus diz a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém. Que foi que ele falou para os discípulos? Não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa. Conforme ele lhes disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Batizar, sabe o que é? Mergulhar, ser imerso. Então Jesus falando, vocês vão ser imersos no Espírito Santo. Então, que estavam com Jesus perguntaram, olha que interessante, Jesus está falando para eles de uma coisa espiritual, mas aqueles homens, eles estavam debaixo de uma opressão, eles estavam debaixo de uma escravidão do governo romano, e eles achavam que Jesus ia manifestar o reino dele ali fisicamente. Eles perguntaram, Senhor, será este o momento que vai restaurar o reino a Israel? O que eles estão pensando? Israel vai ser uma nação de novo, nós vamos ter um rei. Ele falou, não, o Pai já determinou o tempo para isto, não cabe a vocês saber. O que eu estou dizendo é que vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, Judeia, Samaria, nos lugares mais distantes da terra. E aí você sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que eles se reuniram então em oração, com um só propósito. Atos diz, 1:14, que eles se reuniram lá num salão, com um único propósito, e disseram, tá bom Senhor, nós vamos esperar. E eles começaram a buscar a Deus e começaram a orar. Estavam lá os apóstolos, os 11 discípulos de Jesus. Estava ali as mulheres, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. E foram se reunir, gente, tinha umas 120 pessoas naquele lugar. E eles ficaram aqueles 10 dias, orando, esperando, dizendo, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E no Atos capítulo 2, versículo 1, diz que no dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? 50 dias após a Páscoa, é a festa da celebração da colheita, quando a colheita está pronta. Olha, os campos já estão brancos para a ceifa, amém, no dia de Pentecostes. Então, eles estão reunidos, e de repente vem do céu um som como de um poderoso vendaval, encheu a casa onde estavam assentados, e surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga isso,
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito habilitava. Nesse momento nasce a igreja. Agora você tem ali aquele grupo de 120 pessoas que conhecem a Jesus, que experimentaram o perdão dos seus pecados, a salvação, e agora eles estão cheios do Espírito Santo. E agora eles começam a fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Eles começam a impactar a cidade onde eles estavam. Começaram a incomodar os religiosos, aqueles que tinham uma explicação de tudo para Deus. E aí então a coisa vai seguindo. A igreja nasce aí. Mas na verdade, não é? Avança, por favor. Por que Jesus pediu aos discípulos para esperar o poder do Espírito Santo? Por que Jesus não falou, já está tudo certo? Falou, não, falta alguma coisa ainda. Gente, é importante entender isto. Porque ser cristão não é vir numa reunião da igreja aos domingos. Isso não é ser cristão, amém? Isso é uma coisa que um cristão faz, mas não é ser cristão. Ser cristão não é ir numa célula e ter os amigos durante a semana. Isso é o que o cristão faz, é verdade, mas isso não é ser cristão. Isso a gente faz porque a gente é cristão. Ser cristão não é orar pelos enfermos, expulsar os demônios. Isso é uma coisa que um cristão faz. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Então, Jesus falou, vocês precisam do poder do Espírito Santo. Se a gente não tem o poder do Espírito Santo, a nossa vida não é cristã. Então, Jesus falou, olha, eu quero que vocês vivam aqui na terra como eu vivi. Eu passei aflições, vocês vão passar aflições, mas eu venci, vocês vão vencer, amém? Mas vocês precisam do poder do Espírito Santo. Jesus falou, eu quero que vocês experimentem o que eu experimentei aqui. Jesus experimentou alegria, ele viu milagres poderosos, ele viu pessoas sendo transformadas. E o Senhor falou, vocês precisam do poder do Espírito Santo para isso. E ele falou, para vencermos como eu venci, para a gente vencer como Jesus venceu, nós precisamos do poder do Espírito Santo, e ele está à nossa disposição. O Senhor não falou, olha, é uma coisa difícil, não, ei, você só espera que é certo que vai acontecer, amém? Está claro, irmãos? Mas veja, uma coisa lá, eles estavam lá em Atos, eles estavam esperando. E a gente fala às vezes do Espírito Santo, e nós vamos falar bastante nesse. Fala que está disponível, mas sabe, muitos dos cristãos hoje em dia, eles não esperam ser cheios do Espírito Santo. Eles esperam que Deus abençoe, que livre eles dos problemas, das enfermidades, das dores, das dívidas, mas eles não esperam ser cheios do Espírito Santo. E Jesus falou, a primeira coisa que você vai esperar é que espere ser cheio do Espírito Santo, porque eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Será que você está sendo convencido hoje que o Pai, Jesus e o Espírito Santo quer que você seja cheio do Espírito Santo? Amém? Você não é menos filho de Deus do que o apóstolo Paulo foi. Você não é menos filho de Deus do que o Bill Johnson. Você não é menos filho de Deus do que o Carlos Alberto, do que... Imagina quem você quiser. Você não é menos filho de Deus que qualquer, né? Do que a Catherine Kuhlman, que fez milagres, do que, sei lá, imagina quem você quiser. Você não é menos filho de Deus do que John Wesley. Você não é menos filho de Deus. A gente não consegue ser menos filho. Dá para entender, irmãos? Eu tenho 3 filhos, nenhum deles é menos filho que o outro. Todos eles têm acesso a mim como pai. E você tem acesso a Deus como pai. E olha, ouso dizer que você não é menos filho de Deus do que Jesus. Porque Jesus falou, pai, que eles entendam, João 17, que o Senhor ama eles assim como o Senhor me ama. Porque tudo que o Senhor me deu, eu passei para eles. A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, entende? Herdeiros juntamente, tudo que é de Cristo é nosso. Jesus falou, eu não quero que eles sejam menos filhos do que eu. É impressionante isso, não é? Por isso ele falou, espere receber o Espírito Santo. E é por isso que Jesus fala isso. E ele é um modelo de uma pessoa livre do pecado, de uma pessoa que é filha de Deus e cheia do Espírito Santo.
É isso que Ele deixou para nós. Então, Jesus é batizado e nós somos batizados, verdade ou não? Você foi batizado nas águas, Jesus foi batizado. Ele não precisava, ele não tinha pecado, mas Jesus, ele se batizou por quê? Porque ele falou: vocês vão declarar a fé em mim, vocês vão ser batizados. Todos aqueles que de Cristo foram batizados, foram revestidos de Cristo. E aí o Pai afirma: você é o meu filho amado, para Jesus. E quando você se batiza, o Pai está dizendo: ei, este aqui é meu filho amado, ele é meu filho, o nome dele está escrito no meu livro, amém? E o que acontece? Logo depois que Jesus é batizado, ele recebe essa palavra, nós também recebemos esta palavra de filiação. Jesus então é cheio do Espírito Santo, vem o Espírito como pomba e pousa sobre ele. Então quando você crê, você também recebe o Espírito Santo. Ele está aí. Porque todos aqueles que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não é de Cristo, diz a Bíblia. Mas se você é de Cristo, você tem o Espírito Santo. E ele diz aí: ei, você é filho. Então, o que acontece? Isso é muito importante. Jesus agora está cheio do Espírito Santo. E ele é levado para o deserto. E ele é tentado. E vence. Você entende uma coisa interessante? Jesus é tentado após ser cheio do Espírito Santo. A gente pensa, a religião ensina: não, se você for cheio do Espírito Santo, então acabou. Não, não. O diabo não precisa tentar quem não é cheio do Espírito Santo, porque quem não é cheio do Espírito Santo, ele já está dominando, é escravo. Agora, quando você é cheio do Espírito Santo, o inimigo vai tentar você. Jesus, cheio do Espírito Santo, diz Lucas. Veja por que nós estamos contando isso. Porque nós temos que saber como tudo funciona. Como é que é esse negócio de ser cheio do Espírito Santo? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Veja, não é que depois de 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Dá a impressão que Jesus ficou 40 dias, depois lá no finzinho apareceu o capeta e tentou ele as 3 tentações. Não, o texto de Lucas e de Mateus diz que ele foi tentado em toda sorte. Ele foi tentado os 40 dias. Aquelas 3 tentações foi o ápice, as mais perigosas. Então ele foi tentado e não comeu nada durante aquele tempo e teve fome. O que é o tentar? O verbo no grego fala que tentar é testar de um sentido negativo, é pôr à prova os sentimentos. Ei, presta atenção aqui, ó, é com você. Você tem sentimento? É com nós aqui. Você pensa: aquela pessoa é assim, aquele é assim, isso é por isso. Então você julga, você faz considerações. Então, tentar é pôr à prova os sentimentos e julgamentos de uma pessoa, de forma maliciosa. É testar a fé, o caráter, instigando ao pecado. Então, olha só, você é cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, nós todos seremos tentados nos nossos sentimentos, presta atenção, nos nossos pensamentos, no nosso julgamento, de uma maneira maliciosa. Está claro isso, gente? Jesus está sendo tentado pelo diabo, e o diabo, no original é diabolos. Sabe o que significa diabolos? Aquele que, difamador, mentiroso, acusador, caluniador, o que acusa com falsidade. Esse é o Satanás. Significa o adversário, aquele que se opõe. Diabo é o acusador, o difamador, o que mente, que engana, aquele que acusa com falsidade. Então, o que o diabo deseja? O diabo está ali com Jesus. Ele quer que Jesus duvide que ele é filho de Deus. O que é que você, que é um filho de Deus, presta atenção nisto, cheio do Espírito Santo, uma das tentações que você vai sofrer é você duvidar que você é filho. Se você fosse filho, estas coisas não poderiam estar acontecendo com você.
mesmo. Está claro isso, não? A outra coisa que o diabo quer, o acusador, o caluniador, ele quer que Jesus use o poder de Filho de Deus em benefício próprio. Ele quer tentar Jesus falar, você tem que pensar em você primeiro. E o inimigo vai fazer com que você, preste atenção, você, filho de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vai fazer de tudo para você só se preocupar com você, com a sua vida, com os seus problemas, com as suas coisas, com o seu futuro. Esquecer que tem pessoas, outras. E ele quer que Jesus deseje o que ele tem para oferecer. O inimigo vai dizer, olha, eu tenho resposta para os seus problemas. Eu tenho isso que você deseja. Isso que você tanto é fácil. É só você fazer uma pequena concessão. É só você não ser assim tão santo. Afinal, todo mundo tem fraquezas. Alô, estamos aí ou não? A tentação é para quem isso aí? É para quem é filho. E para quem é cheio do Espírito Santo. Porque Jesus é filho de Deus e ele é cheio do Espírito Santo. Então, o tentador lhe disse, você sabe o texto, eu vou lembrar aqui. O tentador disse, por que eu estou falando isto? Porque é aqui que muitos cristãos estão deixando de enxergar uma coisa tão simples. Irmão, você está entendendo que o tentador não está preocupado em tentar quem não é filho? Ele não está preocupado em atingir quem não é filho. Ele não está preocupado em tentar quem não tem Espírito Santo. Ele não está preocupado com isso. Por quê? Porque ele manipula essas pessoas como ele quiser. Mas quem tem o Espírito Santo discerne todas as coisas. Quem tem o Espírito Santo pode enxergar o mundo espiritual. Quem tem o Espírito Santo tem poder e autoridade para pisar nele. Amém? E todas as obras dele neste mundo, que inclui enfermidades, doenças, tudo. Mas a gente negocia a nossa santidade, né? A gente faz uma parceriazinha com o pecado fácil. A gente perde a autoridade. Mas eu vim dizer para você hoje que o Senhor disse, a autoridade está à sua disposição. Você se arrepende, você se consagra para mim, você vai ter toda a autoridade. O tentador veio e disse, se você é filho de Deus, está com fome, né? 40 dias. Imagina 40 dias e sabe aquele cheiro de pãozinho fresco da padaria? Já, não? Aquele quando você passa de tarde ali. Quando eu passo tarde perto da padaria, nossa, é terrível. Não dá até para sentir, não dá? Aquele cheiro de pãozinho fresco, aquela manteiga amarela, marvada derretendo assim. Aquela marvada, amarela, aquela amarelona. Jesus está lá e o diabo fala, se você é filho de Deus, manda essas pedras transformar em pão. Você está necessitado, você pode. E Jesus responde, a Escritura diz, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem na boca de Deus. Depois ele disse, levou uma cidade santa até o ponto mais alto do templo, e disse, se você é filho de Deus, salta daqui. As Escrituras dizem, você vai dar ordem aos seus anjos para que o protejam. Eles vão sustentar com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Citou a Bíblia. O problema do engano do inimigo é que ele usa a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, você cai. Porque ele vai... A mentira que o diabo tem, ela contém a verdade, mas ela não é a verdade. Ela contém um pouco de verdade. E Jesus falou, então, as Escrituras também dizem, não vai pôr à prova o Senhor seu Deus. Por que eu vou me colocar numa situação difícil só para Deus me salvar? Por que eu faria isso? E o terceiro é, o diabo levou até um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo, mostrou a sua glória, poder, riqueza, honra. E disse, eu vou dar a você tudo isto, basta você se ajoelhar e me adorar. E Jesus falou, sai daqui, Satanás, adversário, opositor. Pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus, sirva somente a Ele. Adore somente a Ele.
O diabo está atrás de adoração. O diabo quer ser Deus. Ele quer ser reconhecido. Ele quer que você sirva Ele, quer que você reconheça Ele. As tentações de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha, para nós, amém? Tentações para um filho de Deus. O que significa um negócio? Transforma essas pedras em pão. Supra a sua própria necessidade sem depender de Deus. Ei, supra a sua própria necessidade sem depender de Deus. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo. Quem foi que colocou ele numa situação difícil? O Espírito Santo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Lembra do Salmo 23? Não. Quem é que está conduzindo a ovelha pelo vale da sombra da morte? Ela foi sozinha? Ela foi sozinha? Não. Não, ainda que eu ande, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está dizendo, o pastor está comigo no vale da sombra da morte. Eu ouço, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então percebe, às vezes Deus manda você fazer uma coisa, você está no caminho e a coisa está difícil. Aí o inimigo fala, bem que você podia dar um jeito. Supra a sua própria necessidade, você pode. Deus fala o seguinte, não, eu vou obedecer a Deus. Eu podia mandar a pedra transformar em pão, mas Deus não me falou para fazer isto. Se Ele tivesse falado, eu faria, mas Ele não me falou, eu vou esperar, amém? Ah, quantas decisões precipitadas, quantos planos a gente faz. Deus não está respondendo, e aí suprimos a necessidade. Lembra alguém que fez isso na Bíblia? A dona Sarai, né? Não podia ter filho, Abraão, o negócio não estava indo lá, né? Dorme com Agar, tá, tem um filho. O diabo vai tentar você, filho de Deus, presta atenção. O diabo vai tentar a gente que é cheio do Espírito Santo, a gente suprir nossa própria necessidade, dar um jeito na nossa vida, sem pedir direção a Deus, sem esperar Deus dar uma resposta. Jesus falou o seguinte, não só de pão viverá o homem, não só de dinheiro, não só de recurso, ele vai viver da palavra de Deus, da promessa de Deus, amém? Você percebe como é sutil isso? Você já foi tentado a suprir a sua própria necessidade? Foi? Sem esperar Deus? Eu já fui tentado e já fiz. Quem também já pode confessar que fez? E aí? Foi bom ou foi ruim? Mas foi horrível. A segunda tentação para um filho de Deus: busque glória pessoal usando o poder de Deus. Pula aí do pináculo do templo, Deus vai salvar você. Busque glória pessoal, busque reconhecimento. Use o poder de Deus para você obter preeminência. As pessoas vão ver como você é poderoso. As pessoas vão ver como é que você é bom. Busque o ministério. Busque as coisas. Busque a glória pessoal. Use o poder de Deus em seu benefício. Irmãos, nós já falamos aqui várias vezes na época, e vamos repetir. Os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito é dado para servir a outros. A gente experimenta pouco porque a gente não quer servir a outros, a gente quer ser servido, mas experimenta pouco. Busque. O diabo falou assim, Jesus falou o seguinte, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou pôr Deus à prova? Eu não preciso. Eu não vou pôr Deus à prova. Ai, como tem cristão criança. Ai, Deus, se o Senhor me ama, faz isso. Se o Senhor me ama, faz aquilo. Aqui. Vai, faz umas coisas, se põe numa situação difícil, depois fica pedindo para Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo. O Senhor fala, filho, por que você não perguntou antes? Filho, por que você não perguntou antes? Terceira tentação: busque riqueza, busque poder, busque a honra dos homens. Basta você me adorar. A palavra adorar na terceira tentação significa, é como um cachorro que vem lamber a mão do dono. É prestar uma reverência. É botar a cabeça no chão e expressar reverência. Tem tanto cristão prestando reverência ao diabo.
Quando o diabo oferece umas coisas deste mundo mais fáceis, aí ele presta reverência. Você vai ter poder, você vai ser reconhecido, você vai ter honra, você vai ter dinheiro, você vai ter prazer. E a santidade vai. E aí, o que é que ele ganha? Ele ganha aquilo mesmo que ele quer. Ele ganha aquilo. E uma vida seca, sem graça. Porque a coisa do diabo é assim, é boa até você pegar, depois que você morde. São tentações para um filho de Deus, amém? Está claro? Não? Suprir a própria necessidade. Aí eu estou precisando tanto de carinho, de amor. Eu vou dormir com meu namorado, com a minha namorada. Eu estou precisando tanto de... Vai, aceita um desafio. Porque as pessoas, afinal de contas, vão ver que eu sou uma boa pessoa. Ou então faz negociação neste mundo. Aceita um serviço que não devia aceitar. Mas afinal de contas, eu vou abençoar minha família, precisamos de dinheiro. Irmãos, o ponto disso aqui tudo é, presta atenção nisso. O ponto disso tudo é que Jesus não fez nada aqui na terra como Deus. Ele fez tudo aqui como homem. Jesus foi tentado como homem e não como Deus. Está claro isso ou não? Jesus foi tentado ali como homem. Ele está numa limitação humana. Ele está sentindo fome. Ele tem este corpo. Ele sente as pressões que nem a gente sente. Ele venceu as tentações como homem, cheio do Espírito Santo. Ele não venceu as tentações como Deus. O diabo nem sequer tentar a Deus. Ele é o nosso modelo para tudo. Então Jesus dizendo, ei, começa me adorando. Você vai ter algo diferente. O diabo quer a nossa adoração. Ele quer que a gente aceite o que ele nos tem a oferecer. Jesus venceu tudo como homem. Jesus venceu o inimigo como homem. Por que ele venceu? Como é que nós podemos vencer do mesmo modo que Jesus? Duas coisas bem simples. Jesus venceu porque primeiro Jesus não era escravo do pecado. Aliás, ele não tinha pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele não tinha pecado, mas não era escravo do pecado. Como é que eu posso vencer? Ei, Jesus nos libertou do poder do pecado, amém? Você percebe? O Senhor não ia pedir uma coisa para a gente. Ele falou, sejam santos, porque o seu santo, Ele não vai pedir um negócio para a gente que a gente não pode fazer. Então Jesus nos liberta do poder do pecado para vencer como Ele venceu. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida nos libertou da lei do pecado que traz a morte. Com isso, Deus declarou fim do domínio do pecado sobre nós. Deixa eu ver, a gente não precisa mais viver pecando, errando as mesmas coisas, porque a palavra de Deus diz que foi decretado o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito Santo. Estamos aqui, irmãos, percebe? Você crê nisso? É o que a Bíblia diz. Jesus morreu na cruz por causa disto. Ele morreu e ressuscitou para fazer isso. Está à disposição daqueles que creem. E a outra coisa é que Jesus foi revestido do poder do Espírito Santo. Só isso. Jesus quer o mesmo para nós. Por isso em Atos ele falou, ei, assim como eu fui cheio do Espírito Santo lá, vocês vão ser cheios do Espírito Santo também. Para você poder viver uma vida de santidade, separado do pecado. Eu queria dizer para você que viver uma vida separado, que santo é separado, santo é, você pertence a Deus. Você não precisa seguir mais o curso deste mundo.
Quem já entrou no Santo dos Santos, tem outro lugar, não sabe viver, nós cantamos. Depois que você experimenta uma vida santa, você não quer outro mais, você não quer mais. Quando você não consegue, você se sente mal, não dá. O Espírito Santo capacita a gente a viver uma vida abundante. Então quando Jesus está lá em Atos, Ele está dizendo: ei, quero dizer uma coisa, eu morri, ressuscitei, para você ter a vida que eu tive aqui. Você pode ter aflição, você pode ter pessoas contra você, você pode ter religioso metendo o dedo na sua cara, mas eu estou com você, amém? E aí, gente, deixa eu dizer para você, não é como no Antigo Testamento. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, tem tanta pregação equivocada hoje em dia. O pessoal pega o Antigo Testamento, mistura com o Novo. Não, você tem que fazer, mas também Deus faz, e dá uma salada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção, o homem do Antigo Testamento é um, o homem no Novo Testamento é outro. Vocês estão entendendo, gente? No Antigo Testamento o homem é uma alma vivente, ele é escravo do pecado, ele não consegue se libertar sozinho. O Antigo Testamento todo prova uma coisa: Deus é bom, a lei está certa e o homem não consegue cumprir. O Novo Testamento diz o quê? Aquilo que o outro homem não conseguia fazer, Jesus vem, faz, conquista de graça e entrega para todos nós, amém? Agora nós podemos cumprir. No Antigo Testamento, quando tocava um leproso, se tornava impuro. Já no Levítico, encosta, fica impuro, senta na cadeira, fica impuro, não sei o que, fica impuro, tudo fica impuro. O cara está santo, esbarrou no cadáver, está impuro, não sei o que, está impuro. Os leprosos tinham que usar uma roupa todo descabelado, tinham que se descabelar, botar uma roupa, e quando chegasse alguém perto, eles tinham que gritar: impuro, 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 impuro. O pessoal sabia que é impuro, encostou, estava impuro. O pecado é mais forte que o homem. O pecado é mais forte que a santidade exterior. Os caras iam lá, se purificavam e tudo mais, lavava, todo aquele ritual, mas encostava, está impuro. Está entendendo, não? Não pode encostar em cadáver, não pode encostar em leproso. Aí você vai no Novo Testamento, o que acontece? Num povoado, Jesus encontra um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou o leproso. Você imagina? Jesus faz o que a lei disse que não poderia fazer. Só que Jesus é um homem livre do pecado, cheio do poder do Espírito Santo. Quando ele toca naquele leproso, ele não fica imundo. O que acontece? O leproso fica purificado, porque o poder da santidade do Espírito Santo é maior que o poder da doença, é maior que o poder do pecado, é maior, amém, irmãos? Porque este homem do Novo Testamento, ele é o Espírito vivificante, ele é o Espírito que dá vida. Jesus nos deu esta herança para nós, como os filhos de Deus. Temos este Espírito que transmite vida. Por isso ele falou: vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês purificam os leprosos, ressuscitem mortos, porque é isso que vocês podem fazer quando vocês estão cheios do Espírito Santo, amém? Quando vocês agora não são mais escravos do pecado. Essa santidade que o Senhor nos deu, ela vence. Então ele fala: você pode ir em frente, você pode fazer as obras que eu faço. E sabe, presta atenção nisso. Mas a gente ora e nem todo mundo é curado, que nem Jesus. Falou: bom, isso não significa que a gente não deve fazer. Jesus é o modelo, nós estamos aprendendo, amém, irmãos? Nós temos que continuar orando pelos enfermos. Então nesta comunidade nós vamos continuar orando pelos enfermos sempre. Nós temos que expulsar os demônios. Nós vamos continuar expulsando os espíritos que não deveriam estar lá, porque o Senhor mandou, e Ele que vai cooperar conosco. É Ele que vai fazer isso, amém? Lembra que o Senhor falou que os apóstolos iam e o Espírito Santo cooperava com eles? Irmãos, esta é a igreja de Jesus, esta é a igreja. Nós somos chamados para fazer isto. Tudo bem? Você não fica mais animado? Ou tá bom a vida do vidrinho? Eu estou aqui da minha vida. Se eu não morrer, conseguir comprar uma casinha, não passar fome e ir para o céu, estou feliz. Mesmo? Eu não estou feliz.
Eu não estou feliz se comprar a minha casinha, tiver comida todo dia, tiver um carrinho bonzinho. Eu não estou feliz. Eu não estou, não. Mas tem muita gente nas igrejas que o máximo que gostaria é ter a casinha, casar com um cara não muito cascudo, com uma mulher, né, bonitinha, que não fale muito, que não reclame muito. Não existe. Por que não existe? Existe. Mulher cheia do Espírito Santo existe. E aí tem uma vidinha, tem uma coisinha, morrer sem dívida, deixar um dinheirinho para os filhos. E aí eu vou viver na eternidade com os anjinhos mesmo. Essa é a maior expectativa que a gente tem. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Tem uma coisa maior, amém, irmãos? Uma coisa, Jesus falou assim: a minha igreja vai dar uma patada nas portas do inferno, entendeu? Vai tirar as pessoas das trevas, e você vai ter uma grande alegria, você sendo cheio e usado pelo Espírito Santo. Isso é que Deus Pai tem para nós. Qual a igreja que a gente sonha? Sabe, irmãos? Qual a igreja que a gente sonha? Fizemos essa pergunta aqui para os nossos filhos da terça-feira. Qual a igreja que você sonha? A igreja daquela que você passa raspando, em que você passa o tempo todo se preocupando só com a sua vida. A igreja de Jesus não é assim, irmãos. Jesus tem para nós uma vida libertada do pecado, uma vida santa, uma vida cheia do Espírito Santo, do seu poder, para trazermos o reino dele para esta terra, amém? Pode subir a banda aqui, por favor. Para trazer o reino dele para esta terra, para vencermos o inimigo, para libertarmos os que estão nas trevas, para vivermos aqui como filhos, usando a herança de filhos de Deus. Olha para o seu lado, o que você está vendo? O que você vê? Uma pessoa torcendo para passar raspando pela vida, sem sofrer muito, não morrer de câncer, sei lá, ficar livre das dívidas. É isso que é a vida cristã, irmãos. Esse é o grande objetivo. O Senhor falou que essas são as bênçãos que vão correr atrás de nós. A igreja, qual é a igreja que você sonha? Eu sonho numa igreja de adoradores, uma igreja de sacerdotes e reis, como o Senhor falou, reis e sacerdotes, pessoas que têm autoridade. Uma igreja de trabalhadores. A igreja de Jesus é feita de trabalhadores, e trabalhador é cheio do Espírito Santo. Uma igreja de pessoas que obedecem à palavra, de pessoas alegres. Uma igreja de amigos, uma igreja de pessoas que estão pensando na próxima geração, nos filhos espirituais e nos netos espirituais, que estão pensando em deixar um legado para aqueles que vão vir. Uma igreja que está pensando, porque Deus é pai, Ele pensa nos filhos. Você não pensa no seu filho? É lógico que eu quero deixar alguma coisa para os meus filhos. É lógico que eu quero deixar. É lógico que a gente quer ter uma casa. É lógico que a gente quer ter algumas coisas. Mas, gente, isso não é um objetivo da vida. O objetivo da vida não pode ser ter coisas. Aí nós estamos dobrando a cabeça diante do diabo. O diabo oferece isso fácil, bastante, vários, muitos. Uma igreja. Eu estou olhando para essa igreja agora, amém? Eu estou olhando para essa igreja agora, porque a igreja não é um prédio, a igreja, olha para o lado, aí você vai ver a igreja, veio para o lado, olha para trás, a igreja está indo. Uma igreja alegre, uma igreja que anda em santidade. Irmãos, quando a gente começa a andar numa santidade que já é nossa, a gente começa a ver milagres acontecer que não aconteciam antes. A gente começa a ver o céu descer como ele não descia antes, amém, irmãos? Eu vejo tantas pessoas, e o Senhor me falava, né? Falou comigo, eu quero falar com você também. Por que você faz concessões? Por que você faz concessões? Por que você pensa essas besteiras? Oh Deus, avança por favor o slide. Nossa luta não é contra o nosso velho homem, já foi crucificado.
Nossa luta é contra os poderes das trevas que dominam este mundo, não contra as pessoas. Ei, a realidade espiritual existe. Se você acha ou não acha, não faz a mínima diferença. Ela existe. Ela existe. E eu quero terminar aqui contando. Tem um profeta, um pastor da Betel, o Chris Volaton. Achei interessante, ele conta, está no blog dele lá e tudo, que ele era cristão durante muitos anos e viveu com ataques de pânico, com aquele medo. Ele tinha um espírito de medo que consumia, ele queria morrer. A esposa estava grávida, ele trabalhava 12 horas por dia e ele vivia debaixo daquela pressão, ataque de pânico, medo. E um dia de noite desesperado, ele liga um rádio, ele morava longe lá, não pegava direito, ele está ouvindo uma mensagem e não conseguia, está dizendo: Deus, o que acontece? Ele é cristão, hein? É filho de Deus, ele tem o Espírito Santo. Então debaixo daquele medo, aquela doença e depressão e pânico, ele só ouve assim: porque Deus não nos deu o espírito de poder, de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. E ele creu naquilo e falou: Senhor, o que eu tenho que fazer com isto? E o Espírito Santo falou para ele: você está dando espaço a esse espírito de medo. O medo é um espírito. Você está sendo oprimido. Ele falou: mas o que eu faço? Falou: mande embora. Mande embora da sua vida, porque isso não é para ficar. E ele simplesmente falou: em nome de Jesus, eu mando embora esse espírito de medo, esse espírito de morte, esse espírito eu mando embora. E ele ficou livre. Então ele aprendeu uma coisa. Veja, presta atenção. O espírito das trevas não pode possuir você, um filho de Deus. Mas veja, você tem a mente. Sua mente pode ser influenciada. A sua mente pode ser influenciada dizendo: você não serve. Ele pode falar: você não merece viver. Mas ele fala assim: eu não presto, eu nunca vou dar certo. A minha vida é um caos, eu nunca vou conseguir me recuperar. Ele planta pensamentos na nossa mente. O inimigo tem acesso, porque nós somos seres espirituais. E sabe, gente, às vezes nós podemos estar sendo enganados como filhos de Deus. Presta atenção. Ei, presta atenção. O Senhor tem me falado há 3 semanas e eu quero orar sobre isso agora com vocês. De pessoas sendo enganadas entre nós, dando ouvido a esses espíritos. Espíritos malignos, eles não podem não estar possuindo você, mas estão influenciando os seus pensamentos, estão influenciando as suas ideias, estão plantando coisas aí que Deus nunca plantou. Nunca plantou. Por isso a palavra de Deus diz que ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto, adoração racional, espiritual. Nós começamos essa reunião cantando que Ele é o nosso general, que Ele vence, que Ele é mais que vencedor, de que nós estamos num lugar de adoração. E o que o Senhor tem me dito, que alguns de nós estamos deixando essas palavras entrarem na nossa mente. Sabe o que o Senhor falou para o Cris? Ele falou assim: quem disse que esses pensamentos são seus? Quem disse que esses pensamentos são seus? Esses pensamentos são do inimigo. Você está aceitando ele na sua mente. Percebe, não? Pensamentos que vão contra a palavra de Deus. E ele falou que enquanto aceitou esses pensamentos, e depois ele teve ele começou, veio a opressão de novo. Você vai morrer, eu vou te matar. O Senhor falou para ele: o diabo pode te matar, filho? Ele não pode. Ele não pode, porque você está escondido com Cristo em Deus. Amém? Você foi mergulhado em Cristo. Então, irmãos, vamos ficar de pé neste momento. Nós vamos tomar a ceia. Hoje é dia de ceia. Ceia é falar de intimidade com Jesus. E nós não podemos aceitar isto. O Senhor está dizendo: eu tenho uma vida diferente para você. Eu tenho uma vida diferente para você. É hora de viver uma vida santa, cheia do Espírito Santo aqui.
É uma vida santa, cheia do Espírito Santo. Mas você tem que dizer: eu não quero mais isso na minha vida. E aí tem espírito de autocompaixão. Você me falou de espírito de autocompaixão. Sabe o que faz autocompaixão? Eu não consigo. O espírito de autocompaixão. Esses espíritos, irmãos, presta atenção, estão paralisando a gente. Esses espíritos estão paralisando você. E você está deixando de lutar. Você está entregando os pontos. Você está deixando de lutar. Quem tem medo são as trevas, amém? Quem tem medo são as trevas. Presta atenção, quando você é filho de Deus, quem está com medo de você é o inimigo, porque você tem autoridade sobre a sua casa, você tem autoridade sobre onde você está no seu trabalho, você fica se intimidando. Por quê? Presta atenção, meus irmãos, nós estamos falando sobre cristãos empoderados pelo Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo aí? Tem ou não tem? Você é filho de Deus? Você crê nisto? Não tem aí para você. Nós vamos continuar orando, expulsando demônios. Nós vamos ver mais milagres nesse lugar, amém? Nós vamos ver mais milagres acontecendo nas células. Nós vamos ver pessoas sendo libertadas. Mas existe, não podemos ignorar. Você tem o Espírito Santo, você pode começar a discernir agora. Espírito de autocompaixão, espírito de ódio, de vingança. Você quer ver Deus fazer justiça, mas Deus nunca vai fazer o mal. Ele nunca vai matar ninguém. Deus deu o filho dele para morrer, para perdoar. Não vai matar ninguém. Espírito de ódio, de vingança. Espíritos de karma. Sabe o que é o karma? Eu tenho que sofrer por aquilo que eu fiz de errado. Se eu fiz uma coisa errada, eu tenho que sofrer agora. Aí eu tenho que sofrer tudo. Espíritos atormentadores por falta de perdão. Quando você não perdoa, você fica sem paz, não tem paz. Fica debaixo de tormento, não tem paz, não dorme, não tem esperança no futuro. Espíritos atormentadores. E você pode achar que isso tudo é questão apenas emocional. O Senhor está dizendo: não, você precisa dizer: não quero mais isso na minha vida. Não quero ter pena de mim mesmo. Não quero guardar ódio, rancor, ressentimento. Não quero mais achar: não, eu tenho que sofrer. Aqui se faz, aqui se paga. Essa teologia mentirosa. Cristo pagou, você é livre, você pode ter uma vida abundante agora. Tormento por não perdoar. Cristo perdoa você. Perdoa e fica livre. Quando você não perdoa, você fica preso. Aí você não tem paz. E muitas enfermidades, preste atenção nisso, o Senhor me diz, muitas enfermidades, muitas situações não mudam, porque você está deixando, nós estamos deixando essas ideias que não são nossas. E o Senhor me corrigiu um tempo atrás: por que você está pensando isto? Esta ideia não veio de mim. Eu falei: é verdade. Irmãos, preste atenção. Subo falar tanto hoje, mas todas essas tentações foram contra os filhos de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Não? Foi o alvo, foram os filhos de Deus, porque nós temos uma herança, nós temos uma autoridade, e eu tenho certeza de que Deus está se levantando na nossa comunidade, e muitas coisas ainda maiores vão acontecer, amém? E este é um passo que temos que tomar hoje. Vamos cantar? Feche os seus olhos e comece a pensar nisto. Te dei todo o panorama. Foi o seu presente para mim, pago com preço de sangue, pago com preço de sangue, e uma nova vida, e uma nova história Ele escreveu para mim. Ele escreveu para mim. Liberdade foi o seu presente para mim, pago com preço de sangue.